Existe um tipo de Jesus que muita gente quer. Um Jesus que resolve. Um Jesus que multiplica. Um Jesus que funciona. E existe um tipo de palavra de Jesus que esvazia a sala. João 6 é o lugar onde ele não abaixa o tom para manter a multidão. Ele sobe o tom para revelar o coração. E a pergunta que corta como lâmina é esta: quando Jesus para de ser útil, você ainda o quer? Porque aqui acontece um choque que nenhum judeu consegue engolir. Jesus diz, em João 6,53, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Sangue, para um judeu, é vida. Sangue é sagrado. Sangue não se bebe. A lei proíbe. Então por que Jesus fala assim? E aqui está o que está em jogo. Não é curiosidade teológica. É o tipo de fé que você tem. Você quer Jesus como fornecedor ou como alimento? Você quer pão ou quer o pão da vida? E antes que você tente explicar rápido demais, eu quero que você entre na cena. Eu quero que você sinta a alegria da barriga cheia e o desconforto de uma palavra que corta a motivação. Vamos atravessar João 6 por dentro. E, no caminho, a gente vai costurar essa mesma verdade em outras duas águas profundas da Escritura. Séculos antes, Israel mastiga maná sem aprender dependência, e, numa noite de tempestade, um discípulo tenta caminhar sobre o mar, mas descobre que fé utilitária afunda quando o vento grita. Vamos ver isso acontecendo agora. O estômago está cheio. O povo ainda sente o peso bom da comida. O gosto do pão recém-partido gruda no céu da boca. Mãos ainda cheiram a peixe. Há migalhas no manto, migalhas que parecem troféu. Hoje a fome não vence. E o coração está excitado. Não é só gratidão. É cálculo. É planejamento. É aquela ideia perigosa que nasce quando o milagre vira rotina na imaginação. Se ele fez uma vez, pode fazer sempre. Eles se movem como maré, empurrando uns aos outros, procurando Jesus. A multidão se espalha, pergunta, aponta, corre. E quando finalmente o acham, as palavras saem quase meladas de religiosidade, mas carregadas de interesse. E então Jesus fala. Não para agradar, para expor. Em João 6,26, ele diz, eu lhes digo a verdade, vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Dói. Porque é como se ele colocasse o dedo na ferida da intenção. A multidão engole seco. Alguns se olham. Outros franzem a testa. O que ele está dizendo? Que nosso entusiasmo é fome. Jesus não dá tempo para justificativa. Ele continua, em João 6,27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. A palavra trabalhem acende algo. O coração humano ama isso. Ama uma escada. Ama um método. Ama me diga o que fazer que eu faço. E então eles respondem do jeito mais religioso possível. Em João 6,28, eles perguntam, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Escuta o que está por trás. Nos dá uma lista. Nos dá tarefas. Nos dá méritos. Nos dá um sistema. E Jesus desmonta tudo com uma frase curta, limpa, impossível de negociar. Em João 6,29, ele responde, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. A obra não é produzir. A obra é receber. A obra não é comprar. A obra é confiar. A obra não é merecer o pão. A obra é se render ao pão. Mas a multidão não quer se render. Quer controlar. Quer garantia. Quer prova. Então eles apertam. Eles tentam puxar Jesus para dentro do modelo antigo. Milagre hoje, milagre amanhã, milagre sempre. Em João 6,30, eles dizem, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e criamos em ti? O que farás? E repara como eles fazem isso soar santo. Eles citam a Escritura. Em João 6,31, eles lembram, nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer pão do céu.
É como se dissessem: Moisés sustentou a nação. Seja nosso Moisés. Seja útil como Moisés. Jesus sente o peso dessa manipulação. E ele não nega o maná. Ele corrige o dono do maná. Em João 6,32, ele diz: Eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. A palavra verdadeiro corta como faca. Porque o maná era real, mas apontava para algo maior. Era pão para o estômago, mas não curava o coração. Jesus continua, em João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida. Não só mata a fome. Não só melhora o dia. Dá vida. E a multidão, ainda presa no estômago, responde de um jeito que parece lindo, mas é raso. Em João 6,34, eles dizem: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Sempre. Sempre. Como quem pede assinatura mensal de milagre. Como quem pede um Jesus previsível. E então Jesus fala a frase que muda tudo, em João 6,35, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Ele não aponta para um produto. Ele aponta para si mesmo. Ele não oferece um recurso. Ele oferece comunhão. E agora o ar pesa. Porque é mais fácil seguir um doador do que se render a um Senhor. É mais confortável pedir pão do que pedir transformação. Jesus vê a resistência crescendo, como maré escura. E ele expõe de novo. Em João 6,36, ele diz: Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Isso arde. Porque eles estão ali. Eles estão perto. Eles estão com a história do milagre na boca. Mas perto não é dentro. Assistir não é crer. E Jesus abre uma janela para o mistério que humilha o ego humano. Em João 6,37, ele diz: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jamais rejeitarei. A palavra pousa como cobertor quente para quem está cansado de merecer. Mas para quem quer controlar, isso parece ameaça. Então não sou eu quem decide? Então não é meu desempenho. E Jesus insiste, em João 6,38, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele está dizendo: eu não estou aqui para ser ferramenta do seu desejo. Eu estou aqui para cumprir um plano maior. O conflito se adensa. A multidão começa a murmurar. A palavra murmurar não é neutra. Ela tem gosto do deserto. Tem cheiro de reclamação velha. E é aqui que a história começa a se costurar com séculos antes. Porque, muito antes de alguém ficar ofendido com o pão de Jesus, um povo inteiro mastiga pão do céu e ainda assim carrega um coração escravo. No deserto, em Êxodo 16, a fome cresce como animal. A garganta raspa. A língua fica grossa. Crianças choram. Pais sentem a vergonha de não ter o que dar. E quando a fome aperta, a memória do Egito vira mentira bonita. Em Êxodo 16:3, eles dizem a Moisés e a Arão: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. À vontade. Eles esquecem o chicote. Eles romantizam a prisão porque a barriga lembra do pão. O coração humano é assim: quando a necessidade grita, ele troca a liberdade por conforto. E Deus responde. Mas ele não responde só com pão. Ele responde com teste. Em Êxodo 16:4, o Senhor diz: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Assim eu porei à prova, para ver se anda ou não segundo as minhas instruções. Repara, o milagre vem com dependência diária. Não é estoque. Não é controle. É confiança repetida. E então acontece. De manhã, em Êxodo 16:14, quando o orvalho se evapora, flocos finos semelhantes à geada apareceram sobre a superfície do deserto. Eles se agacham. Os dedos tocam aquilo e sentem algo delicado, miúdo, quebradiço. Alguns esfregam entre os dedos, como quem testa se é areia ou comida. E o nome nasce da confusão.
Em Êxodo 16:15, eles perguntam: que é isto? E Moisés diz: isto é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Mas o detalhe que machuca o orgulho está na instrução: recolher só o necessário. 1 homer por pessoa. Nada de ganância. Nada de ansiedade. Nada de se amanhã faltar. Só que o coração humano quer garantir, quer armazenar, quer segurar Deus pelo pescoço da previsibilidade. E em Êxodo 16:20, alguns não obedecem. Eles guardam para o dia seguinte. Talvez por medo, talvez por avareza, talvez por trauma do Egito. E o texto diz: mas criou o bicho e cheirava mal. Sente isso. Eles acordam, abrem o recipiente. O cheiro bate como murro. Um fedor úmido, vivo, de coisa apodrecida. Larvas se mexem. A comida que era milagre vira nojo. E Moisés se ira. Por quê? Porque Deus está ensinando algo que a multidão de João 6 ainda não aprendeu. Pão não é para controlar Deus. Pão é para confiar em Deus. E agora, volta para João 6. A murmuração tem o mesmo gosto. Em João 6,41, os judeus começam a criticar Jesus porque ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. E eles reclamam, em João 6,42, não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? É familiaridade sem revelação. É eu conheço a história sem conhecer a glória. Eles tentam reduzir Jesus ao que podem explicar. Jesus não discute genealogia. Ele vai direto ao coração. Em João 6,43, ele diz: parem de me criticar. E em João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Atrair. Não é empurrar com violência. É puxar com graça. É um imã invisível que vence a teimosia. E isso humilha a multidão, porque tira deles a ilusão de ser dono da própria fé. Jesus continua, em João 6,45, serão todos ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e aprende dele vem a mim. E então ele volta ao centro, em João 6,48, eu sou o pão da vida. Ele lembra o maná, em João 6,49, os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Isso é brutal. Porque maná é milagre. Mas milagre não é salvação. Milagre não é união. Milagre não é novo nascimento. E Jesus aperta, em João 6,50, este é o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. E então vem a frase que derruba a sala. Em João 6,51, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Carne. A palavra tem peso. Não é metáfora leve. É corpo. É entrega. É sacrifício. Ele está falando de cruz sem dizer cruz. Ele está falando de morrer no lugar de gente que não merece. E a reação explode. Em João 6,52, então os judeus começaram a discutir acaloradamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? A discussão não é educada. É acalorada. Vozes sobem. Mãos apontam. Alguém dá um passo à frente como se quisesse confrontar. Outro puxa de volta. O ambiente ferve. E aqui está o momento em que a maioria dos pregadores tentaria explicar melhor para não perder público. Jesus faz o contrário. Ele intensifica. Porque ele não está atrás de fãs. Ele está chamando discípulos. Em João 6,53, ele diz: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Beber sangue. Aquilo cai como pedra no estômago. Para o judeu, isso soa como profanação. Soa como impureza. Soa como crime religioso. Jesus continua, em João 6,54, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E em João 6,55, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E então ele entrega a chave, em João 6,56, todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele.
permanece. Não é visita, não é consumo e adeus. É união, é aliança, é habitar. Mas o choque continua. Muitos não querem união, querem utilidade. E é aqui que a história se costura com outra noite, outra prova, outra tentativa humana de usar Jesus como ferramenta para atravessar uma crise. Porque antes de Pedro abrir a boca para dizer tu tens as palavras de vida eterna, ele abre a boca para dizer outra coisa. Numa noite de vento, ele grita por socorro. E a fé dele é revelada no meio da água. Em Mateus 14, os discípulos estão no barco. Não é passeio, é obediência. Jesus os manda atravessar, e eles remam. Os braços queimam. O ombro dói. A madeira do remo esfrega na mão e abre calo que vira ferida. A água bate na lateral do barco como tapa. O barco rende. A tempestade cresce. O vento não pede licença. Ele invade. Ele empurra o barco para trás. A noite parece mais escura porque a água reflete medo. E então, alguém vê uma forma sobre as ondas. Uma silhueta que não deveria estar ali. O coração dispara. O ar some. Eles gritam. Em Mateus 14, 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram eles, e gritaram de medo. Medo puro. A garganta fecha. O corpo treme. É o tipo de pavor que faz o homem adulto virar criança. Mas Jesus fala, e a voz atravessa o vento como espada cortando névoa. Em Mateus 14, 27, coragem. Sou eu. Não tenham medo. E Pedro reage como sempre, intenso, impulsivo, faminto por certeza. Em Mateus 14, 28, ele diz, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Se és tu. Ele quer um sinal pessoal. Ele quer uma experiência que prove. Ele quer uma confirmação que ele possa controlar. Me manda. Eu vou. E aí eu sei. Jesus não discute a motivação. Ele chama. Em Mateus 14, 29, venha. Essa palavra cai dentro de Pedro como fogo. Ele coloca a mão na borda do barco. A madeira está molhada, lisa. Ele sente o barco balançar. Ele sente o olhar dos outros. Ele sente a vergonha possível do fracasso. O pé sai do lugar seguro e procura apoio onde não há chão. E, por um instante, ele pisa. Ele pisa mesmo. A sola sente algo impossível, como se a água endurecesse sob a ordem do Criador. O coração dele dispara. Eu estou fazendo. Mas o vento não para porque a fé começou. Ele continua gritando. Ele continua batendo. E Pedro olha. Em Mateus 14:30, mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. O afundar é rápido. A água sobe na canela, no joelho. O frio morde. O corpo perde equilíbrio. O pânico morde mais forte. A garganta solta o grito não de quem está pregando, mas de quem está morrendo. Senhor, salva-me. E Jesus não demora. Ele não faz Pedro pagar pela lição. Ele não deixa o discípulo aprender na marrã até o fim. Em Mateus 14:31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Sente essa mão. Não é mão de ideia. É mão de carne. É pulso firme. É pegada que segura o braço encharcado do discípulo. É resgate. E quando eles entram no barco, em Mateus 14:32, o vento cessou. E os discípulos, em Mateus 14:33, o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Repara, no barco, eles querem alívio da tempestade. Mas Jesus está formando uma confissão. Ele está transformando utilidade em adoração. Agora volta para João 6. Porque o mesmo Jesus que segura Pedro na água, é o Jesus que deixa a multidão ir embora quando não quer ser alimento. A palavra se torna pesada. O discurso não é motivacional. É confrontador. E a resposta vem. Em João 6,60, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra. Quem pode suportá-la? Dura.
É palavra que arranha. Palavra que fere. Palavra que não massageia ego. Palavra que não promete pão sem cruz. E Jesus sabe o que está acontecendo dentro deles. Em João 6,61 diz que ele percebe as críticas. E ele pergunta, em João 6,62, que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? É como se dissesse, se vocês tropeçam na minha encarnação, o que farão com minha exaltação? E então ele revela o nível da fala. Ele não está chamando para canibalismo. Ele está chamando para fé que se apropria, fé que se alimenta, fé que permanece. Em João 6,63, ele diz, o Espírito da vida, a carne não vale nada. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras. O que alimenta é a revelação recebida com fé. É Cristo abraçado por dentro. É dependência real. Mas alguns não creem. E Jesus diz isso, em João 6,64, contudo, há alguns de vocês que não creem. E ele vai mais fundo, em João 6,65, esta é a razão pela qual eu lhes disse que só pode vir a mim aquele que for dado pelo Pai. E então acontece a separação. O momento em que o número cai, o barulho diminui, a multidão vira estrada vazia. Em João 6,66, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Sente isso. Passos indo embora. Olhares evitando. Murmúrios de decepção. Gente que ontem queria coroar Jesus, hoje não quer nem ficar. E Jesus não corre atrás com desconto. Ele não muda a mensagem para segurar o público. Ele vira para os 12, e a pergunta dele é simples, cortante, íntima. Em João 6,67, Jesus pergunta, vocês também não querem ir? Silêncio. A pergunta não é sobre doutrina apenas. É sobre relacionamento. Vocês me querem, ou querem o que eu dou? Pedro sente o peso desse momento. Ele lembra do mar. Ele lembra da mão que o segura. Ele lembra do medo, do afundar, do resgate. E ele entende, com a sinceridade de quem já tentou se salvar e falhou, que não existe outro lugar. Em João 6,68, Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E em João 6,69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Para quem iremos? Não é frase bonita. É sobrevivência espiritual. É confissão de dependência. É dizer, se eu te perder, eu morro por dentro. E é aqui que o mistério do comer carne e beber sangue começa a se abrir como porta. Porque comer aqui não é mastigar músculo. Beber aqui não é violar a lei. É apropriar-se de Cristo pela fé. É receber a vida dele como a única vida possível. É deixar a morte dele ser a sua esperança. É deixar o sangue da aliança ser sua paz. Séculos antes, Israel recebe pão do céu e ainda tenta estocar por medo. Agora, em João 6, a multidão quer estocar milagres sem entregar o coração. E Jesus diz, não, eu não sou produto. Eu sou vida. Ou você me recebe, ou você me perde. E na água, Pedro aprende que fé não é truque para ficar por cima das ondas. Fé é olhar para Jesus quando o vento grita. E quando falha, fé é gritar salva-me e ser segurado. Agora, deixa isso entrar na sua vida. Veredito espiritual, Jesus não aceita ser apenas útil. Ele é o pão vivo. Ele é o Santo de Deus. Ele não veio para melhorar sua agenda. Ele veio para permanecer em você e você nele, como está em João 6,56. Permanece em mim e eu nele. O espelho é direto. Hoje, a mesma escolha te persegue. Quando você ora, você quer Cristo ou quer alívio? Quando você lê a palavra, você quer comunhão ou quer técnica? Quando a palavra de Jesus fica dura, quando ela mexe com seu pecado favorito, com seu controle, com sua imagem, você fica ou você vai embora? Talvez você esteja num deserto emocional agora, tentando guardar maná para amanhã, tentando controlar Deus por ansiedade, e tudo está cheirando mal por dentro. Talvez você esteja numa tempestade e o vento está te fazendo olhar para todo lado, e você está começando a afundar. O convite não é para você fazer mais obras.
Em João 6,29, Jesus já disse: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então eu te convido a responder como Pedro. Não com performance. Com rendição. Se você consegue, agora, fala com o Senhor de um jeito simples, real. Senhor, eu te busco muitas vezes pelo pão. Eu confesso. Eu te uso. Eu negocio. Mas hoje eu volto. Eu não quero só a tua mão me tirando da água. Eu quero teu coração sendo o meu alimento. Eu recebo o que tu és e o que tu fizeste por mim. E se a palavra for dura, não negocie a verdade para manter conforto. Faça a oração de Pedro: Senhor, para quem irei? Porque Ele não é apenas quem te salva do inferno. Ele é quem te sustenta no caminho. Ele é o pão da vida. E quem vem a Ele, Ele jamais rejeita, como está em João 6,37. Se essa palavra te confronta e te consola ao mesmo tempo, escreve nos comentários: Senhor, para quem irei? E compartilha com alguém que está buscando Jesus só pelo pão. Se inscreve no Palavra Pura para mais mensagens que não massageiam a alma, alimentam. Que o Espírito te atraia para Cristo, que a sua fé pare de negociar e comece a permanecer, e que você experimente hoje a vida que só existe nele. Em nome de Jesus.